Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Prof. Virginia Amaral. E estou aqui hoje para ensinar você a escrever uma redação do zero para a banca IBAD. Então, se você vai fazer concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo ou outro concurso que tenha a banca IBAD como responsável, fica nesse vídeo, tá? E ainda, se você ficar até o final, eu te dou um material gratuito. Vou te ensinar como é que faz para você conseguir esse material. Então, fica até o final do vídeo. Aproveita e já peço só para se inscrever, ativar as notificações, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que vai fazer concurso da IBAD, para a gente poder, fechar e conseguir nota máxima na redação, que é o principal elemento que está garantindo quem vai conseguir entrar no tão sonhado universo do serviço público ou quem vai ficar de fora. Então, se eu fosse você, ficar até o final do vídeo para poder conseguir esse material. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Virginia Amaral, professora de Língua Portuguesa e Redação. Vamos escrever uma redação do zero para a banca IBAD. Então, qual é a estrutura de redação cobrada pela IBAD ou também, tá, se você vai fazer para a Polícia Penal do Espírito Santo, fica aqui nesse vídeo, porque também serve para a Polícia Penal do Espírito Santo. Pessoal, lá no edital, ela diz o seguinte, ela diz que vai cobrar um texto dissertativo. A gente pode ter um texto dissertativo de duas formas. A gente pode ter um texto dissertativo expositivo ou ainda um dissertativo argumentativo. Quando a gente fala em um texto dissertativo expositivo, a gente está falando em bancas como Sebrasp, ou ainda Quadrix, que são bancas que vão pedir o quê? No texto dissertativo expositivo, você vai trazer apenas informações. Ou seja, você não vai trazer a sua opinião. Você apenas vai informar sobre aquele assunto, sobre aquele tema que a banca propôs para você. Geralmente a Sebrasp, ela traz o tema e mais 3 tópicos que ela quer que você obrigatoriamente aborde dentro daquele tema. Mas o texto dissertativo argumentativo, ele já funciona de uma maneira diferente. No dissertativo argumentativo, a gente vai ter que trazer informações, mas antes de mais nada, a gente vai ter que trazer uma tese. E o que é uma tese, prof? É uma opinião, uma ideia, uma posição sobre determinado assunto. E para você poder defender essa sua opinião, você vai ter que trazer argumentos para defender a tese. Então, note que um texto dissertativo argumentativo, ela exige um pouco mais do candidato, porque você aí não vai poder apenas dizer só o que você sabe sobre o assunto. Você tem que defender a sua ideia sobre aquele assunto. E é claro, você vai defender essa ideia sem precisar dizer expressões como eu acho, eu acredito. Por quê? Porque isso não entra dentro do texto dissertativo. No texto dissertativo, a gente vai utilizar apenas a terceira pessoa. Então, no texto dissertativo, não se usa a primeira pessoa, que é o eu ou o nós. Não entra aqui. Só a terceira pessoa. A gente tem que impessoalizar o discurso. Então, eu não posso colocar acho, acredito, nada do tipo. Tenho que retirar tudo. Tá bom? Então, quais são as bancas que trabalham com texto dissertativo argumentativo? A gente vê muito a FGV, a gente vê muito também a FCC, que tem um negócio mais diferenciado, e a IBAD. Em todos os concursos da IBAD, prof, não necessariamente todos os concursos, mas se você vai fazer concurso para PM do Espírito Santo, para PM do Rio de Janeiro e para a Polícia Penal do Espírito Santo, ela vai cobrar dissertativo argumentativo, porque a gente vê lá na própria estrutura, nos critérios de avaliação, no item 3, no critério 3, ela coloca lá a tese como um dos elementos que ela vai avaliar para poder dar aqueles 40 pontos. Então, veja que você vai ter que trabalhar com o texto dissertativo argumentativo. Então, vai ter que trazer uma tese e argumentos para defender essa tese. Então, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Na introdução de um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que trazer esses elementos aqui. Primeiro é uma breve contextualização do tema. Então, eu tenho que mencionar o tema já na introdução. Por que isso é tão importante, prof? Porque isso evita
que o avaliador diga que eu fugi ao tema, que eu não abordei o tema minimamente, e evita que ele zere a minha nota. Então, já traga logo de início uma breve contextualização. Quando eu falo breve, é breve mesmo, tá? Nada de fazer uma contextualização que demora 3 linhas. Tem gente que faz uma introdução que é só a contextualização. Não funciona. Você tem que fazer algo breve. Eu geralmente aconselho que seja uma frase. Em quantas linhas? Vai depender do tamanho da sua letra, né? Mas o ideal é que ela fique entre 1 a 2 linhas, que não ultrapasse isso. Só realmente para mencionar o tema. Logo em seguida, você vai ter que trazer o elemento principal de um texto dissertativo argumentativo, que é o quê? A sua tese. Então, você já tem que defender a sua tese logo de início, já na introdução. Não vai me inventar de colocar a sua tese só no final, porque isso também prejudica a sua avaliação. Lembra lá, a sua tese, ter uma tese posicionada sobre aquele assunto, conta como critério de avaliação. E isso contempla, a parte lá de avaliação dos critérios, contempla 40 pontos. Então, você tem que trazer a sua tese logo de início, logo na introdução. E aí você já vai trazer a tese e os argumentos para defender a sua tese. Eu geralmente aconselho você trabalhar com 2 argumentos, argumento 1 e argumento 2. Prof, eu já vou trazer o argumento e já vou explicar? Não, claro que não. Você vai trazer o argumento 1 e o argumento 2, mas você vai fazer o quê? De forma resumida, bom? De forma enxuta, objetiva, nada de se alongar aqui, porque isso não é o momento. O momento de explicar os seus argumentos é lá no desenvolvimento, ainda vai chegar. Então, a introdução ela tem que ser breve. Eu geralmente aconselho que a introdução ela tenha, no máximo, 5 linhas. É mais do que suficiente uma introdução com 5 linhas. Porque aí você consegue trazer a contextualização, mencionar a tese, o argumento 1 e o argumento 2, porque a parte principal mesmo do seu texto, que a banca vai avaliar melhor o seu conhecimento sobre aquele assunto, é no desenvolvimento. Então, quanto mais espaço você salvar para o desenvolvimento, melhor, porque você vai ter mais local para escrever sobre aquele assunto. Se você se prolonga muito na introdução, tem gente que faz introdução de 8, 9, 10 linhas. Isso mostra que você não conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo e também que você não tem assunto para o desenvolvimento, que você está tentando enrolar a banca. Ou que você está colocando elementos que seriam do desenvolvimento na introdução, que não cabe, tá? Então, falou em explicação, explicar alguma coisa, justificar alguma coisa, deixa isso para o desenvolvimento. O desenvolvimento é o espaço das justificativas, explicações, exemplificações. Tudo fica, aqui, no desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento é o espaço para você brilhar, é o espaço para você colocar explicações, justificativas, exemplificações, citações, se você quiser, dados, entre outros. Então, aqui, o desenvolvimento é o espaço para você trazer o seu argumento 1 e o repertório onde você se baseou para poder ter esse argumento 1. Esse repertório aqui, como eu já mencionei num vídeo anterior, se você não viu esse vídeo, é um vídeo que eu ensino a você como você conseguir a nota máxima da PM do Estado do Rio de Janeiro. Fiz uma análise lá do edital e dei as dicas para você conseguir a nota máxima e ainda mencionei quais são os eixos quentes que eu acho que podem ser cobrados por essa banca. Então, lá eu falo que o repertório, ele é o quê? O repertório ele é baseado em fatos históricos, em dados de pesquisas, né, de órgãos renomados, né, de referência. Também citações, filmes também podem ser usados, músicas, fatos recentes. Então, isso tudo é repertório. Então, aqui a gente vai, no desenvolvimento, trazer o argumento 1 mais o repertório para justificar, embasar, exemplificar o meu argumento 1. E o argumento 2, que também vai ter que trazer um repertório para embasar, justificar, exemplificar o meu argumento 2. O que é que eu aconselho aqui no desenvolvimento? Que você faça 2 parágrafos. Por quê? Porque é um parágrafo para o argumento 1 e outro parágrafo separado para o argumento 2. Então, cada argumento tem que ter o seu próprio parágrafo. Porque isso ajuda na estrutura do texto e isso vai contar lá no critério 2 da banca IBAD.
Lembra lá que no critério 2 tem exatamente essa parte da estrutura, da paragrafação, da continuidade, né? Tem uma parte assim que a banca comenta sobre uma continuidade, uma relação lógica entre as partes do texto, algo mais ou menos assim. Então, você tem que trazer um parágrafo para cada argumento, porque isso fica ordenado, tem um ordenamento das ideias. Bote um parágrafo para o argumento 1 e outro parágrafo para o argumento 2. Prof, quantas linhas mais ou menos para o desenvolvimento? Eu aconselho que seja entre 7 até 10. 10 dá? Dá, porque aí você vai ficar, né, com 20, mais 5 e 5 lá da conclusão. Então, a gente pode colocar entre 7 a 10 linhas. É o suficiente para cada parágrafo. Então, essa é a sugestão que eu faço para você estruturar o seu desenvolvimento. E a conclusão, prof? A conclusão é a parte do encerramento. Existem duas formas de você estruturar a sua conclusão. Ou você faz um resumo em que você traz a tese, mais argumentos, tanto o resumo da tese quanto um resumo dos argumentos, só para retomar o que você já mencionou. Ou ainda você pode trazer a solução para o problema lá mencionado no tema. Se você for optar por essa segunda opção, que é para trazer uma solução, eu sugiro que você faça o seguinte, que você traga o agente, a ação e um detalhamento, que seria o meio que isso vai ser feito, ou a finalidade, ou ainda uma justificativa do porquê aquela sua proposta de solução é a mais viável. Então, essas são as duas formas. Veja que eu coloquei um ou, porque ou você, na conclusão, só faz resumir a sua tese e os argumentos, ou você traz uma solução para o problema. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer o resumo da minha tese e dos argumentos, encerrar o texto, ó, beijo, correr para o abraço. Mas existem situações que a banca pede para você trazer uma solução do problema já no próprio enunciado da prova discursiva. Se isso acontecer com você, aí você já sabe. Tem que trazer o agente, a ação e um detalhamento, porque aí você fica com uma solução bem amarrada, bem fechada. Geralmente eu aconselho, inclusive, que você traga 2 propostas de solução, não só uma. E quantas linhas para a conclusão, prof? Eu acredito que 5 linhas é o suficiente para uma boa conclusão. Não precisa ser muito longo, porque a conclusão é, de fato, o encerramento. Quando a gente fala em conclusão, não é mais lugar para você trazer explicações. Tá? A conclusão não é espaço para você trazer dados, não é espaço para você trazer citação, não é espaço para você trazer fatos históricos. Conclusão não é para isso. Isso tudo a gente deixa aqui, no desenvolvimento. Então, não me inventa de, na conclusão, trazer mais um fato novo. Conclusão não é lugar para novidade. Conclusão é para encerrar. Então, não traga nada na conclusão que você tem que justificar depois. Porque isso vai dar trabalho. Você vai acabar fazendo uma conclusão muito longa que não vai parecer mais conclusão. Vai parecer um outro parágrafo de desenvolvimento. Então, faz o simples que dá certo. Vai na simplicidade, na conclusão, não inventa de colocar citação de nada, de dado de nada. Vai só fazer aquele simples, aquele básico, feijão com arroz, que é o ideal. Então, vamos agora ver um modelo de redação nota máxima na IBAD. Você quer esse modelo para você? Você quer esse modelo? Eu vou te dizer como. Para você conseguir esse modelo e esse material que está aqui, que eu utilizei nessa aula, você vai ter que assistir essa aula até o final, que aí eu vou te explicar como é que faz para você conseguir esse modelo de redação, tá bom? Aproveito e peço para você que ainda até o presente momento não se inscreveu no meu canal, se inscreve, não custa nada, é de graça, estou dando material de graça para você, ajudando você a conquistar 100 pontos, a farda, ficar lá bonitão, bonitona de PM e não quer se inscrever aqui? Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like, tá? Para ajudar aqui a prof. E se você quer aprender a escrever de fato a redação do IBAD, eu vou te aconselhar a conhecer o material da professora Natália Monberg. Está disponível aqui o link aqui abaixo, tá? É um material que eu indico. Foi produzido por ela, eu dei uma consultoria, mas quem de fato produziu e vende esse material é a professora Natália. Então, como ela me ajuda muito aqui no canal, é uma maravilhosa, uma fofa, então eu faço questão, né, de divulgar esse trabalho, porque é um trabalho muito bom. É um material excelente. Então, se você quer ter esses 100 pontos e quer aprender mais, quer de fato ter um passo a passo de como produzir uma redação para a IBAD,
vê aqui na caixinha de descrição, basta você clicar no título do vídeo, que aí você vai conseguir achar esse link lá disponível que vai te enviar para o material da professora Natália, tá bom? Vamos ver aqui o modelo de redação da banca IBAD. Eu quero que vocês me digam como é que vocês fariam essa redação, tá? Se a tese de vocês seria a mesma que a minha, né? Porque é um tema polêmico. E aí vocês vão ter que dizer qual seria a tese de vocês e quais argumentos. Bota aqui nos comentários que aí eu vou escrever embaixo se tá adequado ou não, se daria certo ou não, ok? Vamos lá. Texto 1. A gente tem aqui uma charge. Aí tá aqui maquiagem. E o maquiador tem, ó, o símbolo da Anvisa. E aqui é a Dona Morte, né? Olha só a foice. Ela toda maquiada. Só que a Dona Morte tá vestida de agrotóxico. Então aqui é uma crítica, provavelmente, né, à liberação que a Anvisa fez no uso de agrotóxicos. Teve recentemente, né, uma liberação de um grande número de agrotóxicos que em vários países são proibidos e aqui no Brasil foram liberados. E abaixo a gente tem o texto 2. Ministra diz que a liberação de agrotóxicos não traz riscos. De acordo com Tereza Cristina, exigências continuam as mesmas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esse é um texto um pouco antigo, tá? Foi no governo anterior, né? No governo Bolsonaro. Ministra da Agricultura em 2019. Eu acredito que ela passou pouco tempo. Disse hoje que a liberação de agrotóxicos não coloca em risco a saúde dos consumidores nem o meio ambiente. Segundo ela, a liberação do registro para que novos produtos sejam usados no país foi acelerada, mas as exigências continuam as mesmas. Não mudou nada, o que mudou somente foi a celeridade. Foi colocado mais gente no Ministério da Agricultura, pesquisadores da Embrapa, que vieram ajudar essa fila de pedido de registro. Foi colocado mais gente no Ministério do Meio Ambiente, também a fila anda. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolveu pegar esse assunto em que o Brasil está muito atrasado em relação a outros países. Disse após participar da abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Os pesticidas e herbicidas usados no Brasil também são, de acordo com Tereza Cristina, usados em outras partes do mundo. Quase todos os países do mundo já usam esses produtos, e quando não usam é porque não precisam. Disse sobre a segurança dos produtos. Para a ministra, há uma má compreensão sobre o assunto. É inadmissível que o agronegócio brasileiro tenha tido, nessa última semana, um bombardeio pela mídia nacional, querendo colocar desinformação aos brasileiros, falando sobre alimento seguro, o que não é verdade, acrescentou. Na quarta-feira passada, 31, foi publicado no Diário Oficial da União o Marco Regulatório para Agrotóxicos. Detalhado por meio de 3 resoluções e uma instrução normativa, o marco utiliza e dá maior clareza aos critérios adotados para avaliação e classificação toxicológica desse tipo de produto. Estão previstas alterações nos rótulos e nas bulas dos agrotóxicos, definindo regras para disposição de informações, palavras e imagens de alerta. Como forma de combater as críticas, a ministra defendeu um reforço nas ações de comunicação direta e mediação com jornalistas sobre temas relativos ao agronegócio brasileiro. Nós precisamos ganhar a guerra da comunicação, enfatizou. Então, isso daqui foi um texto disponível na Agência Brasil. E aí vamos ao tema. A partir da leitura dos textos motivadores, redige um texto dissertativo, argumentativo, olha só a estrutura, né, da IBAD, sobre o tema agrotóxicos, veneno ou solução. E aí a minha pergunta para você é: qual é a sua ideia sobre este tema? Veja, você vai ter que defender uma opinião. Você acha que agrotóxicos são veneno? Vocês acham que eles são uma solução? Você vai ter que escolher um lado. Se você escolhe um lado dizendo que é um veneno, você vai ter que justificar, você vai ter que trazer argumentos para poder embasar isso. Se você acha que é a solução, você vai ter que trazer argumentos para poder justificar essa sua ideia. Ah, professora, eu acho que é um meio termo. Eu acho que agrotóxico demais pode ser um veneno, mas ele também é uma solução. Então você vai ter que trazer uma justificativa para poder embasar essa sua opinião, essa sua ideia sobre o tema. Então é assim que funciona um texto dissertativo argumentativo. Eu escolhi logo que é um veneno. Ah, professora, mas você era contra? Não, é porque eu achei melhor escrever um texto sobre achar que é um veneno. Não, tinha argumentos mais fáceis. Vou logo botar que é um veneno e acabou-se. Mas se você acha que é uma solução, procure, construa um repertório para você fazer essa redação. Escreva aqui nos comentários se você acha que os agrotóxicos não são veneno, são na verdade uma solução, ajudam muito, né, a trazer alimento para a mesa das pessoas. Coloca os argumentos, tá? Tem que ser argumentos, ó, convincentes, baseados em um repertório
realmente legitimado e produtivo. Então, não adianta trazer achismos aqui. Tem que trazer argumentos bem embasados. Se você já está mais assim no meio do caminho, meio termo, coloca também seus argumentos aqui nos comentários, que aí depois eu vou ler e vou ver se está de acordo, se realmente serviriam para fazer essa redação. Nós vamos ver o modelo de redação que eu trouxe aqui para defender a minha tese. A problemática dos agrotóxicos é um assunto que se torna cada vez mais importante, não só para os ruralistas, mas também para toda a sociedade. Essa parte aqui inicial, olha só o que é isso daqui. Isso daqui é a contextualização. Então, eu fiz uma contextualização do tema. Viu que eu fui bem direta e objetiva? Não perdi muito tempo. Gastei 2 linhas só para fazer essa contextualização. Eu podia até ter retirado mais coisas aqui, tá? Só porque eu quis realmente trazer assim, um modelo mais bonitinho para você. Mas, se você quiser, você pode retirar mais coisas aqui sem problema nenhum. Agora, vamos continuar aqui a introdução. Apesar de haver um contexto de ampliação no uso dessas substâncias no Brasil, seu emprego é altamente prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Então, aqui eu tenho a minha tese. Qual é a minha tese? Que o emprego de agrotóxicos é prejudicial. E quais são os argumentos que vão defender essa minha tese? Eu digo que é prejudicial porque traz prejuízo para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, isso é justificar a minha tese. Se eu digo que é prejudicial, eu tenho que dizer que é prejudicial por quê e para quem. Note que eu não expliquei nada, porque lugar de explicar não é na introdução, é no desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe contextualização, minha tese e os 2 argumentos. O argumento 1 é que é prejudicial, por quê? Porque prejudica a saúde humana. E o argumento 2, porque prejudica o meio ambiente. Só. Então, aqui está a estrutura do meu texto dissertativo argumentativo. Aqui está a minha tese, aqui está os meus argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Vamos ver agora o desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento eu vou ter que tratar do argumento 1. Acerca do prejuízo dos agrotóxicos à saúde da população. Isso daqui que eu fiz, a gente chama de tópico frasal. O que é isso, professora? É para eu mostrar que neste parágrafo aqui eu vou tratar sobre o prejuízo dos agrotóxicos à saúde humana. Só para mostrar qual é o assunto do meu desenvolvimento. Do meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Prof, se você quisesse usar primeiramente, em primeiro lugar, pode? Pode. Se quiser, também não tem problema nenhum, tá bom? Porque eu gosto mais de usar o tópico frasal. Observa-se que não só aqueles que lidam diretamente com esses produtos sofrem as suas terríveis consequências, mas toda a população que acaba exposta a essas substâncias por meio do consumo de alimentos e água contaminados. Então, aqui eu estou trazendo o meu argumento. O meu argumento é que há um prejuízo para a saúde humana, não só para quem utiliza isso diretamente, mas todo mundo que consome esses alimentos e a água que está contaminada com o uso do agrotóxico. E aí eu vou justificar isso. Eu vou dizer isso daqui, ó, fonte Arial 12, ou de onde eu tirei isso? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Não dá, né? A banca não quer isso. Ela quer um argumento baseado no repertório legitimado, no repertório produtivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma pesquisa para mostrar isso, para ilustrar, para justificar que realmente isso é um fato. Então, eu vou trazer uma pesquisa de um órgão que é referência no assunto, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, veja qual foi o resultado da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, regiões com alto uso de agrotóxicos apresentam incidência de câncer bem acima da nacional, o que demonstra uma das consequências negativas do emprego desses elementos químicos na agricultura. Então, aqui, ó, eu trouxe uma pesquisa que justifica o meu argumento. Então, aqui, ó, o meu repertório. O repertório foi uma pesquisa. Professora, mas eu não tenho esses dados, e agora? Eu podia colocar, sim, segundo, pesquisas. Poder até pode, né? Mas o ideal é que vocês tenham um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre o assunto. Mas até dá. Mas agora você já sabe que tem essa pesquisa do Instituto Nacional, então já anota no seu caderno. Ah, inclusive, isso é uma dica, tá? Muitos alunos meus que conseguiram ótimas notas, excelentes notas em concursos difíceis, bancas como a FGV, por exemplo, eu tive uma aluna que ela tirou a maior nota do cargo de assistente social na FGV, no Ministério Público do Estado de Rondônia. E ela tinha um caderno de repertório.
Ela estudava, ela anotava o repertório dela de acordo com os eixos temáticos. Então, de meio ambiente, ela tinha lá o caderninho. Então, você que vai fazer a prova da IBAD aí, Polícia Penal do Espírito Santo e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vocês têm tempo para construir esse repertório, porque vocês não vão estudar junto com a prova objetiva, é só para a prova discursiva. Então já vai construindo esse repertório aí, já vai escrevendo, faz o seu caderninho para você ir estudando e ter esses dados na hora de escrever sua redação, tá? Lá no dia. Agora vamos ver o argumento 2. Além disso, olha só, olha só, olha só. Isso daqui é muito importante, tá? O uso de conectivos. A banca, ela vai avaliar isso também na parte de estrutura. Ela avalia o uso de conectivos para evitar o uso de repetição de palavras também, então sinônimos, pronomes e as conjunções. Então tem que trazer conjunção no início do parágrafo para unir o desenvolvimento 1 ao desenvolvimento 2. Pode ser uma conjunção de adição, se for para acrescentar algo. Pode ser uma de oposição, se forem ideias diferentes. Pode ser uma de consequência, se aqui for a causa e aqui for a consequência. Então, tem que trazer conectivo para unir esse parágrafo aqui, o parágrafo 3, ao parágrafo 2. Então, vamos ver lá o meu argumento 2. Além disso, o meio ambiente também é prejudicado. Olha só o meu argumento 2, que agora é o meio ambiente. Já que o emprego desses produtos químicos fragilizam o solo e reduzem sua fertilidade. Ademais, olha outro conectivo, ademais, os animais também são afetados, especialmente as abelhas, que têm um papel importante para garantir a polinização de flores e garantir a biodiversidade. Vocês sabiam que se as abelhas sumirem, nós estamos ferrados? As abelhas são importantíssimas, tá? Muito, muito importantes mesmo para manter a biodiversidade, o ambiente, polinização. Existem plantas que a gente não consegue fertilizar de forma humana, só mesmo por meio de animais, insetos, principalmente as abelhas, elas têm um papel fundamental. Então, para justificar isso, né, para embasar essa minha afirmação de que os agrotóxicos são prejudiciais para o meio ambiente, eu ilustrei, eu trouxe um exemplo. Então, exemplificação também serve como um repertório. Então, aqui é um exemplo. Só que note que eu não tirei esse exemplo do nada. Eu tenho aqui, de novo, um fato. Esse é um fato recente. Tá? Então, aqui eu tenho esse fato recente que saiu nos jornais lá do estado da Bahia. Diz o seguinte: em agosto deste ano, o estado da Bahia perdeu mais de 90 milhões de abelhas em decorrência do emprego de agrotóxicos por produtores rurais. Então, aqui eu trouxe um fato recente que também serve como repertório. E isso é agosto deste ano, tá? 2023. Só neste mês perderam 90 milhões de abelhas em decorrência do uso de um agrotóxico lá para os produtores rurais da região. Então, aqui eu tenho meu argumento 1, meu argumento 2. E aí, agora eu vou para a conclusão. Aqui é a conclusão. Como é que a gente começa a conclusão? Tia Maricleide, lá no ensino fundamental, ensinou para você, né? Portanto, faz o simples que dá certo. Põe o portanto e correr para o abraço. Portanto, diante do exposto, é notável os efeitos negativos do emprego dessas substâncias. Assim, olha só, mais um conectivo. Para eles. Opa, esqueci um negócio aqui. Para que, né? Perdão. Quando a versão de vocês vai estar corrigida, tá? Esqueci uma palavra, um conectivo aqui. Para que eles sejam minimizados, é necessário que haja um investimento na produção de alimentos orgânicos e na agricultura familiar, sem emprego de agrotóxicos, proporcionando um maior espaço para uma agricultura sustentável. Então, veja que aqui eu fiz uma sugestão de solução do problema. Então, aqui a gente tem uma conclusão e um modelinho de redação sobre o tema de uso dos agrotóxicos, do eixo meio ambiente e saúde também, né, de certa forma. Mas, professora, o meu concurso é para a Polícia Militar. Não vai cair tema de meio ambiente. Será? Se você viu meu vídeo anterior, você viu lá que na Guarda Civil do Estado de São Paulo, também segurança pública, o tema foi meio ambiente. Então, a banca IBAD, ela não necessariamente vai cobrar um tema voltado para a sua função final. Ela pode cobrar temas diversos, incluindo o meio ambiente, pode ser um deles. Bom?
Então, agora, né, você, minha guerreira e meu guerreiro que ficou até o final desse vídeo, você vai poder baixar esse material aqui, esse modelinho de redação, com os comentários e tudo mais, de forma gratuita, clicando no link que está disponível aqui na caixinha de descrição, tá bom? Então é só clicar nesse link aqui, tocar no link, que você consegue baixar gratuitamente, não vou cobrar nada, beleza? Então é isso, vejo você no próximo vídeo, tchau, até a próxima e bons estudos! Para estudar, bora vencer na vida!